que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Isso eu peço ao nosso Deus, no nome do Filho dele, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e que ressuscitou e que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Irmãos, o nosso despertar com Cristo hoje vem falar sobre uma mensagem que encontramos no livro de Isaías, no capítulo 57, a partir do versículo 14, que diz: mensagem de paz para os arrependidos. Mensagem de paz para os arrependidos. Então se dirá: aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é Santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Oh Deus tremendo! Ao mesmo tempo que ele habita no alto e santo lugar, ele habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente. Glória a Deus. Porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho, insistia no erro. Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Aleluia! O livro atual. Parece as notícias de hoje. O Senhor disse: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação. A ele, ao povo do Senhor, e aos seus pranteadores, aqueles que choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Porque o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é Deus, em todo o universo ele é Deus. Sobre toda a terra, ele é Deus. E ele disse, e eu o sararei. Aleluia. Ó Deus grande e poderoso, Deus tremendo, tardio em irar-se, longânimo, cheio de amor e misericórdia, que nos livra de todo o mal. O Deus que vivifica os abatidos, aqueles que estão com o coração hoje tão machucado, aqueles que perderam alguém, algum ente querido nesta pandemia, aqueles que perderam o emprego, que estão sem saúde agora, são esses que o Senhor diz. O Senhor, interessante a forma que Isaías trata o Senhor.
Ele diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Oh, maravilha, meu Deus. Oh, Deus de misericórdia. E Deus, quando o Senhor deu essa mensagem de paz para os arrependidos, ele havia acabado de fazer uma grande repreensão. Esse capítulo 57 de Isaías começa Deus repreendendo o povo, que a idolatria de Israel é condenada. Ele condenando a idolatria do povo. O povo estava fazendo coisas terríveis contra o Senhor. Buscando solução nos falsos deuses, nos ídolos que eles criavam. Porque eles podiam pegar, então eles acreditavam mais naquele ídolo, naquela imagem, do que no verdadeiro Criador, no Deus Todo-Poderoso. Eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram os olhos nos homens ou naquilo que eles podiam ver ou tocar. Não entendendo que Deus, ele está no mais alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo, ele pode fazer morada aqui. Você pode ser o templo do Espírito Santo de Deus. Basta você andar conforme a vontade dele, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para o seu Pai, para o seu Criador. Basta você fazer isso, porque aqui ele fala, no final já no 13, ele fala sobre a idolatria de Israel, no capítulo 57, do 1 ao 12, ele fala sobre isso. Ele diz, eu publicarei essa justiça e as suas obras, mas isso não a beneficiará em nada. Porque Deus, ele põe às claras, ele faz com que a gente veja aquilo que está oculto contra o povo de Deus. Aquilo que está, os planos do malfeitor, os planos daquele que só busca fazer o mal em prol de si próprio, pensando só no seu umbigo, ambicioso, egoísta, maldoso, desobediente ao Senhor. Então, quando ele está fazendo tudo aquilo às escondidas, o Senhor vai e revela. Ele deixa que todo mundo veja. E isso não é para benefício deles, é para a vergonha deles. Louvado seja o nosso Senhor, que faz justiça por nós, que buscamos a Ele, que pedimos socorro ao que resolve. Aí ele disse, quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. Olha só o que Deus está dizendo para o ímpio, para aquele que não busca o Senhor. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. Quando você clamar por ajuda, quando se sentir no aperto, porque o ídolo não vai te proteger, porque não, nada disso que o mundo inventou aí vai te proteger, pelo contrário. Aí quando você estiver bem desesperado que pedir ajuda, o Senhor disse, quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. Livre você. Junte a coleção de ídolos que você tem e comece a pedir a ela. Como aqueles que adoravam Baal, os discípulos de Baal, que ficaram Baal pedindo para mandar o fogo, começaram a se machucar, se automutilar para ver se aquele sangue derramado ia servir para dar algum poder a Baal, e nada de Baal fazer, nada. Não passava de uma imagem ali dura, olhos feitos por mão de homem que não via, boca feita por mão de homem que também não falava, ouvidos feitos por mão de homem que não ouvia.
E o profeta Elias só esperando que eles se cansassem de pedir a Baal que viesse fogo do céu e queimasse o holocausto deles. E nada. Porque Deus não era. E aí bastou uma vez. Elias orou só uma vez. Eles passaram da manhã até a tarde pedindo nada. Não vinha fogo. Aí o profeta Elias foi em outro lugar, claro, não foi no lugar do holocausto deles, para não haver ali nenhuma honra para aquele Baal. Aí ele juntou 12 pedras, fez ali o altar para o Senhor. Do outro lado ali, ele fez, e ali ele colocou pedras, colocou lenha e colocou o holocausto. A lenha, pedras e o holocausto. E aí ele colocou uma coisa diferente dos outros lá. Porque quando você quer incendiar uma coisa, aquilo tem que estar seco. Se tiver molhado, se tiver com água, não incendeia. Só se for molhado com alguma coisa inflamável. É que vai incendiar aquilo ali. E aí eles pediram a Baal, ali estava seco, não tinha nada de água. Mas Elias, por conhecer a grandeza e o poder ilimitado do Senhor Deus, do nosso Criador, chegou e mandou colocar água no holocausto, na lenha. A lenha ficou ensopada, encharcada de água. Por 3 vezes ele mandou colocar. Coloque mais água e o povo, o que ele está pedindo? Mas colocavam. Molharam o holocausto todinho, ficou todo molhado, para não incendiar de jeito nenhum. Aí ele disse, molhe novamente. Pela 3ª vez, quando eles molharam, a água escorreu. Escorreu ali no córrego do holocausto, do altar. Aí ele disse, pronto, agora que está bem molhado, cheio d'água, eu vou pedir a Deus para mandar fogo do céu, para esse povo ver que há um Deus no céu que tem o domínio sobre toda a terra. Aí ele clamou a Deus. E Deus enviou o fogo. E o fogo foi tão forte que queimou o holocausto, queimou as pedras, queimou a lenha e lambeu as águas. Assim tem na palavra de Deus. Dessa palavra viva e eficaz. Então você que está hoje cansado, achando que não tem quem possa mudar a sua situação, saiba que este Deus que queimou o holocausto, quando Elias fez, mandou fogo do céu, ele vai mandar providência para você. Ele vai mandar consolações do Espírito Santo de Deus se você está com o seu coração machucado, triste, angustiado, sofrendo. Ele vai mandar as consolações do Espírito Santo de Deus. E ele vai suprir todas as suas necessidades. Creia, Deus existe sim. O nosso Criador e Jesus Cristo, Filho de Deus que morreu por nós, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Agora, por isso que ele me inspirou para ler essa passagem da Bíblia para você hoje, que está abatido, que está triste, que está sem esperança, que está angustiado. Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Olhe para o alto e aí você vai encontrar a verdadeira alegria. Amém? É assim que acontece. E que coisa grande. Aí aqui é que o Senhor disse aqui para eles, né? Então, que eles recorram à coleção de ídolos deles e comece a pedir, que não vai conseguir. Aí ele disse, o vento levará todos eles, todos os ídolos vão voar no vento. Não passa de nada. Não passa de nada. Porque Deus não é. Aí o Senhor diz, o vento do Senhor vai levá-los, os ídolos. Um sopro os arrebatará. Mas, o Senhor diz, o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Aleluia.
Mas aquele que confia no Senhor herdará a terra e possuirá o santo monte do Senhor. Que promessa! Que promessa maravilhosa a todo aquele que crê nele. E o que crê nasce de novo, se torna uma nova criatura. Já não faz aquelas coisas que fazia que desagradava a Deus. Porque nem fica mais do seu interesse isso. No começo, quando a pessoa está muito acostumada com o pecado e que deixa de pecar, aí tem aquele sacrifício, é uma cruz tão pesada, é tão difícil você conseguir superar aquilo que você estava tão apegado, já fazia tanto tempo. Aí fica difícil, mas depois vai ficar tão maneirinho para você. Você vai abandonar aquele pecado e aquela cruz, ela vai ficar tão leve, a cruz da renúncia. Porque a doce, maravilhosa presença do Senhor nos completa, traz a verdadeira alegria na nossa alma, dá o verdadeiro sentido à nossa vida. Aí nós passamos a ter uma vida com propósito. Aí nós vamos ter muito ânimo. Olha o que ele diz aqui, ele vivificará o nosso coração. Vai ficar vivo, vai arder de alegria. Sabe aquela alegria que você não consegue se conter, começa a pular? Pulando de alegria. A verdadeira alegria é a que vem do Senhor. E ela está preparada como um banquete oferecido de Deus para você. Jesus, ele quer fazer morada no seu coração. Abra o seu coração. Entregue a chave do seu coração a Ele. Diga, Senhor, que aqui só entre aquilo que realmente importa, para que eu seja verdadeiramente feliz. Aí você vai encontrar a plenitude da vida. Aí acabou a infelicidade. É incrível, irmãos, como Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Em alegria. Creia e descanse o seu coração. Totalmente no Senhor. Todo esse peso que está na sua alma agora, você entregue nas mãos de Jesus. Você vai ver as mãos dele. São aquelas mãos furadas. São inconfundíveis as mãos de Jesus. Quando a gente entrega na mão do homem, a mão dele não é furada e não tem poder de resolver. Entregue nas mãos furadas. Elas estão vazadas. Elas foram transpassadas pelos nossos pecados. Há poder no nome de Jesus, nas mãos de Jesus. Você terá o poder da presença do Espírito Santo de Deus quando você negar a você mesmo, ao seu euzão, aquela autoestima exacerbada. E você começar a entender que você precisa de Deus, que você depende dele para você estar respirando e continuar vivo. Depende dele. É ele, o autor da vida, o autor de sua vida, até mesmo aquele que não crê, a vida dele está completamente nas mãos de Deus. E ele só vai continuar vivo até o dia que Deus quiser. E enquanto ele estiver aqui na terra, ele pode se arrepender dos pecados dele, jogar fora o orgulho, a autossuficiência e dizer, paizinho, o negócio apertou aqui.
Eu estava pensando uma coisa, mas era outra. Eu estou aqui, a minha conta do banco muito cheia, é dinheiro demais, mas eu estou aqui totalmente inseguro, porque o remédio é barato, mas ele só serve para quem o Senhor quer que sirva. O Senhor só cura um homem de 101 anos, uma mulher de 94, que tomou ivermectina, que tomou aquele remédio baratinho. E o dinheiro não vai servir, não vai me manter vivo. As casas, os carros, tudo que eu tenho não vai me manter vivo. Só o Senhor que decide. Se eu pegar esse vírus da pandemia, só o Senhor que vai decidir. Se eu vou permanecer vivo, se o remédio vai fazer efeito em mim ou não. Então parece que a coisa é diferente do que eu pensava. Eu estava pensando que eu pagando plano de saúde em dia resolvia. Mas olha, gente, agora, incrível. Mas o plano de saúde é quem está mais fraco. Eu não sei qual é o seu, o meu é Unimed, mas olha, fraco. Não dá nem o exame. Ele não cobre o exame, você tem que pagar particular. Agora faça o seguinte, no lugar de pagar particular, procure agora a saúde pública, o SUS, que vocês vão se surpreender. Está atendendo sim. E graças a Deus, os leitos estão vazios. Os leitos estão se esvaziando, irmãos. Tem mais leito do que enfermo. Glória a Deus por isso. E agora, muitos enfermos ricos que têm muito dinheiro já foram para a glória. Já foram recolhidos, tomando o mesmo medicamento baratinho. E alguns irmãos que não têm dinheiro para comprar nem o segundo remédio, compra a ivermectina, compra não, vai no posto de saúde que está atendendo, que tem o protocolo, os medicamentos do protocolo, a pessoa já sai com os medicamentos sem precisar de R$1. Chega lá, não paga nada, pega os medicamentos, porque tem medicamento para essa pandemia, para esse vírus tem medicamento. Aí a pessoa vai, pega aquilo que é do protocolo, toma direitinho como é, e quem Deus quer que permaneça vivo, permanece vivo, sem chegar nem a se internar. Eu sei de uma família super humilde, uma família humilde, que todos foram curados só com ivermectina, não precisou nem de tomar a azitromicina, porque não tiveram, a coisa não foi grave. Sabe o que é isso, irmãos? Deus está nos colocando no mesmo nível. Glória a Deus por isso. Ele está nos colocando no mesmo nível. É porque ele tem raiva do rico? Não. É porque ele quer explicar ao rico que o rico depende de Deus também. Ele está explicando aquele cientista que tem conhecimento e tudo, mas que, coitado, não conhece a palavra principal, que é a verdadeira palavra, a bússola da vida, mas ele não conhece ainda, porque passou muito tempo ocupado lendo os livros científicos. Eles entenderam agora que esse medicamento, ele faz efeito em algumas pessoas e outras não. É como que Deus está dizendo, eu estou no controle. É incrível. Eu só faltou ouvir a voz de Deus dizendo isso. Eu acho que vocês também. Porque chega a essa conclusão. Não é o dinheiro que vai trazer para você o livramento dessa pandemia. É Deus. Então cuide de olhar para Ele. Fique curioso agora de conhecer essa palavra. Se surpreenda com o que ela vai lhe dizer. Ela vai mostrar coisas terríveis que os homens fizeram. Pecados terríveis. E o resultado de quem pecou. Todos pereceram. Mas aqueles que foram fiel a Deus tiveram a vitória. Tiveram uma vida longa e plena. Jó, depois da provação, viveu mais 120 anos.
Eu estou falando após a provação. Viveu mais 120 anos. Deus deu a ele tudo em dobro e deu os filhos para ele e deu alegria de viver, deu vida para ele. E ali, quando ele estava coçando as feridas na cova, ele não blasfemou contra Deus. É claro que ele chorou, reclamou, pediu até para morrer, mas reclamando da enfermidade dele, do próprio mal dele. Mas não estava dizendo que Deus estava errado. Ele estava dizendo que estava sofrendo. E Deus conversou com ele sobre isso. Deus se revelou a Jó. Foi obediente. Foi obediente, teve uma vida longa, viveu até enjoar de viver aqui na terra e agora está vivão com Deus na glória. É assim que acontece com os obedientes. Por isso que eu estou chamando vocês para a obediência. Porque aqui tem mensagem de paz para os arrependidos. Procure na sua Bíblia, no capítulo 57, Deus fala sobre a idolatria de Israel e a condenação dela por causa disso. E aí, quando chega no versículo 14, aí Deus faz a mensagem de paz para os arrependidos. Ou seja, se você se arrepender, se você jogar fora todos os ídolos, se você jogar fora mesmo entendendo que você não está pecando, porque, infelizmente, nós, pela cultura que nós temos e tudo, infelizmente nós ficamos assim, que blasfêmia então eu jogar essa imagem fora. Lembre-se, você jogando ela fora, você está agradando a Deus. Deus não quer que a gente tenha nenhuma imagem. E não é para idolatrar, não é para pedir, oração, ora você pedindo a uma imagem, em vez de estar pedindo ao seu Criador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por que ele é mediador? Porque ele morreu na cruz por nós. Só ele se entregou por nós. Só o sangue dele foi que teve o poder de pagar o preço dos nossos pecados. Todo aquele que se arrepende já está paga a conta. Se arrependeu, não vai precisar se sacrificar com nada. Não vai pagar promessa, ficar correndo de joelhos, caminhando de joelhos, rasgando os joelhos para poder ser perdoado, não. Quando você se arrepende, mais de todo o seu espírito e não volta a pecar, você tem pago o preço, a conta foi paga. E foi muito doloroso o preço. Jesus morreu na cruz por nós, doeu, não aplicaram anestesia nele, não. Quando furaram ele, o lado dele, transpassaram ele, quando pregaram ele na cruz, as mãos e os pés na cruz, foi sem anestesia. Doeu, meus irmãos. Se a gente machucar um dedo aqui, fizer isso com uma pontinha do dedo, a dor é terrível. Foi aqui, irmãos. Foi rasgado Jesus aqui, por nós. Por isso que ele é o nosso único mediador. E isso eu não estou insultando as pessoas que foram altamente fiéis a Deus a vida inteira e estão na glória com Deus. Os santos são os separados. Aquilo que a gente estava falando, ser santo é ser separado. Aquela pessoa que passou a vida inteira servindo a Deus, obedecendo a Deus, abençoando o próximo, amando o seu próximo como ama a si mesmo e amando a Deus acima de todas as coisas. É claro que eles estão na glória. Eles não estão nessas imagens feitas por mão de homens. Isso é ofensa para Deus. Eles estão na glória. Aí por que eu não peço a eles? A santo fulano, por que eu não peço a eles? Porque eles já estão na glória com Deus. Eles não vão se ocupar com isso não, eles estão na glória. Só quem ouve as nossas orações é Jesus, através do Espírito Santo, e ele intercede a Deus por nós. Todo o tempo todo. Até que ele volte. Ele está lá intercedendo por nós. Tudo que pedires ao Pai, no nome de Jesus, ele vai te atender. Se for um pedido para o seu bem, se for para o seu mal, se Deus quiser, ele não vai atender.
Quando você pede uma coisa, é Deus quem dá, não é aquela imagem. E não é aquela pessoa que faleceu, mas que era fiel a Deus e que foi morar com Deus na glória. Ela não vai te ouvir. O povo que é separado por Deus, quando vai para a glória, não fica de lá para cá e daqui para lá não, ouvindo. Só Jesus está ouvindo através do Espírito Santo que ele deixou na terra. Ele deixou o Espírito Santo. Ele pagou um preço alto para que o Espírito Santo viesse. Para que todo aquele que clamar, ele ouça. Só ele. Então vamos pedir ao nosso Senhor e Salvador. Não vamos mais ofendê-lo adorando algo feito por mão de homem. Aí a pessoa diz, não estou adorando, é como um retrato. É como um retrato. Faça o seguinte, feche os olhos quando você for pedir alguma coisa. Feche os olhos e peça a Deus. Não olhe para a imagem. Então por que você tem essa imagem em casa? Se você sabe que não é para pedir a ela. Se você não acredita de forma alguma que ela tem algum poder, porque ela não tem a imagem, não tem poder, só quem tem poder é Deus. Então, por que ela está ainda com você, essa imagem? O Senhor diz que não se agrada disso. Ele explica que aquele que pega uma imagem e sai em procissão, ele está blasfemando contra Deus. Tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então vamos ler a Bíblia Sagrada para aprender como agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Olhando para Ele, pedindo a Ele. Só Ele pode resolver. Então, como é que eu vou pedir? Errado. Pedir a alguém que não está me ouvindo. Pedir a uma imagem que, se ela cair, quebra, arrebenta. Ou então, olhar para a imagem achando que está considerando aquela pessoa. Que é isso? A palavra de Deus diz que não é assim. É a palavra de Deus. Qualquer Bíblia vai dizer isso. Qualquer Bíblia. Leia o livro de Isaías que vocês vão encontrar essa passagem. O cuidado de Deus para a gente não fazer nenhuma imagem. Nem por consideração. Essa história de consideração não existe. Porque na hora que você está considerando aquela imagem, ou aquela fotografia, ou aquela lembrancinha, você está considerando ela, ligando ela ao céu, ou a alguém que foi para o céu, está pecando. Essa pessoa que foi para o céu não é para ter imagem dela aqui. Deus não quer que tenha nenhuma imagem. Deus não quer. E Deus, Ele vai abrir a sua mente quando você lê a palavra de Deus. Ele vai explicar tudo isso. Mas é lembrar disso, irmãos. Vamos andar em conformidade com a vontade do Pai, para que possamos ter uma vida tão abençoada assim. Que coisa boa, que bênção, Senhor. O Senhor dizer que o Senhor habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra, irmãos. Agora, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor pela recuperação da saúde de Vilma, que está entubada, que está no hospital. Pela saúde de Elza, a mãe de Elma. E pela saúde de Samanta, para quando ela fizer o exame, se Deus quiser, dar tudo benigno, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos pedir pela saúde deles. Vamos pedir pela saúde de Ana, de Vitor,
de Reginaldo, de Maria da Glória Torres, do menino, meu Deus, Vinícius, do filho do irmão Francisco, de Vinícius, o outro Vinícius, o rapaz. Consagrar, Pai, todas as pessoas que estão enfermas. Pai, nós te consagramos todos os enfermos, todos os que estão, Pai, escrito aqui no canal. E todos os enfermos que estão sobre toda a terra. Derrama o teu bálsamo de cura. Fortalece os pulmões de Dona Elza, de Vilma. Senhor, o Senhor sabe exatamente como deve fazer. Como restabelecer a saúde, Pai, de Ana, de Vitor. O Senhor sabe. Nós entregamos, Pai, todas estas pessoas que estão aqui e todas as pessoas que estão enfermas em toda a parte da terra. Nós consagramos a Ti e clamamos que o Senhor os cure, que o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Pai, abra os olhos espirituais do Teu povo, para que eles possam, Pai, se arrepender dos seus maus caminhos e andarem na Tua presença. Nós precisamos todos os dias, Pai, que o Senhor nos proteja, nos livre de todas as tentações e de tudo que possa nos afastar de Ti. E que nos guarde debaixo das Tuas asas. Nos esconda, Pai. Nos esconda debaixo das Tuas asas, para que possamos ter uma vida plena, uma vida com propósito aqui na terra e uma vida eterna com o Senhor na glória. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor chegue sobre a vida de todas as pessoas que perderam alguém. Adriana, que Gleice pediu, que eu pedisse por Adriana, que ela está sofrendo com a morte do seu ente querido. Pai, chegue, Pai, nos corações que estão agora, Pai, tão machucados, tão enlutados, tão saudosos, Pai. Chegue ali, Pai, com as consolações do Teu Espírito Santo, mostrando para todas estas pessoas que aquele que o Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, tenha consciência que eles estão vivos, mais vivos do que quando estavam aqui. Porque estão com o Senhor. Estão na glória, nos teus braços eternos. Eu te peço, Deus, conforte o coração dessas pessoas que perderam. Como o Senhor um dia confortou o meu coração quando eu perdi minha mãe, quando tinha 15 anos. E como o Senhor me confortou quando eu perdi o meu pai, quando eu tinha 33 anos. Pela certeza que eu tenho que eles estão vivos com o Senhor na glória. Muito mais felizes do que se estivessem aqui. E isto me conforta. E assim, Senhor, confortai, Senhor, todos os corações enlutados. É tudo isso, Pai, que eu estou te pedindo. De cura, da Tua presença, do Senhor nos livrar de todo mal, do Senhor confortar os corações enlutados. Tudo isso que eu te peço é no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que intercede por nós. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Ânimo. Ânimo. Jesus está vivo.
Ele está ouvindo o que nós estamos falando aqui. Ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, mesmo que você esteja aí sozinho ou sozinha, olhe, conte com mais um aqui, mais um conservo seu, e vamos adorar o nosso Senhor. Vamos entrar na presença dele e adorá-lo, engrandecer o santo nome dele, reconhecer que ele cuida de você e de mim. Deus cuida demais da gente. Fique tranquilo, fique tranquila, não se desespere. Olha que louvor lindo aqui. Fica tranquilo, não te desesperas. Se você colocar, é só essas duas frases no YouTube não, no Google, naquele microfonezinho, vai aparecer esse louvor. E aí, se fortaleça nos louvores, porque neles você vai encontrar a presença do Senhor. Quando você começar a adorar o Senhor, Ele vai chegar no seu coração. E Ele vai fazer morada na sua vida. E Ele vai transformar a sua vida. É assim que Ele faz. É assim que o Senhor faz. Todos os dias Ele me desperta para falar para você. Não desista, não desanime, não se desespere, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Só em saber que Ele está conosco, eu fico tranquila. O barco pode balançar do jeito que quiser balançar. Ah, o Senhor está conosco. Pode balançar, barco, que o Senhor está conosco. E quando Ele quiser, Ele vai dar ordem. Ele deu o cobertor. Eu achei muito interessante, irmãos. Eu tenho que dizer isso só para concluir. Mas um médico chamado Marco, não sei de quê, um médico muito bom, que ele tenha falado muito sobre a importância da ivermectina e sobre esses medicamentos, sobre a alimentação correta, sobre a vitamina D, suplementos e tudo. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, o Senhor dá o frio conforme o cobertor. E o Senhor nos deu 2 cobertores para nos aquecer nesta pandemia, nos proteger. A ivermectina, um medicamento para verme bem baratinho, se você tomar direitinho como eles indicam, porque eu não sou médica, eu não entendo nada disso, então só digo que é ivermectina e a hidroxicloroquina, que eu não sei dizer o nome, mas é esse que quiseram proibir e depois viram que serve. Só que esse não precisa de imediato, nessa hidroxicloroquina. Existe um protocolo que tem a azitromicina também. Mas o que ele falou é que já existe medicamento para este vírus da pandemia. Já existe o medicamento. O Senhor já deu. Aí ele disse 2 cobertores, ele chamou o cobertor a ivermectina e o outro a hidrocloroquina. Aí acho que eu não sei nem se eu pronunciei certo esse segundo nome. Mas muita gente está ficando curado só com ivermectina e com a azitromicina. Mesmo sem estar sentindo os sintomas, aí quando sentiu um sintoma, que aí houve alguma possibilidade, vai nos órgãos públicos da saúde e lá eles entregam na sua mão já todo o protocolo, todos os medicamentos. Então, o escape o Senhor já deu. O escape o Senhor já deu. Já existe medicamento para isso. Tanto que ele disse que daqui a pouco a vacina, esse médico explicou, daqui a pouco a vacina vai se tornar desnecessária. Por quê? Porque todo mundo já ficou imunizado e aí não precisa da vacina. Então ele está dizendo que a vacina está parecendo mais uma preocupação em laboratórios ficarem bilionários, trilionários. Entendeu? Porque o remédio, graças a Deus, já está aí. Se a vacina chegar e for uma vacina segura, se for uma vacina que não veio de algum país que tenha de alguma forma contribuído para esse mal acontecer, que foi permitido por Deus,
Por isso que eu não acuso ninguém, só digo que se partiu da maldade de algum país com essa preocupação, aí a gente toma a vacina de um país mais sério, que não tenha contribuído de alguma forma para acontecer tudo isso. Então, é mais confiável aquele que está lutando contra o mal e não aquele que, de alguma forma, contribuiu para que o mal ficasse tão grande, não é? Que Deus nos dê discernimento, sabedoria para trabalhar isso e que Deus nos dê a cura, para a gente nem precisar de medicamento nenhum. Mas o que eu quero dizer é que Deus, Ele está conosco no barco. Enquanto o barco balança, Ele nos cobre com a proteção divina dEle, nos dá escape, medicamentos que todos têm acesso. Todo mundo tem acesso a esse medicamento. Que maravilha! Então é a mão do Senhor estendida sobre nós. E isso nos traz paz. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Nós estamos ainda na cadeira do pensamento, mas já sabendo, vendo que aí o nosso Pai já está com as mãos estendidas para nos tirar da cadeira do pensamento. E aí que esse pensamento permaneça, se prolongue, para que a gente, na hora que acabou ali a cadeira do pensamento, e vamos pular agora o Carnatal. Cuidado com o Carnatal, viu? Carnatal tá vindo aí. Cuidado com na festa, a festa que é santa, o nascimento de Cristo, o Natal e a passagem do ano. O que fizeram? Criaram um carne a tal. Uma mistura de festa da carne com a festa do Natal. Não dá bom, não. Diz que o negócio é ruim, viu? O resultado não é bom, não. Comecem a pensar nisso, porque tá chegando. Eu creio que nós vamos festejar o nascimento de Cristo e a passagem do ano de forma agradável ao Senhor. E tem uma coisa, se alguém chegar para vocês e disserem que o Carnatal não faz mal nenhum ir para o Carnatal, você pode muito bem andar com Deus e com Satanás, aí você imediatamente lembre de mim, do que eu estou dizendo. É mentira! Ou você procura andar com Deus, ou você vai agradar a carne e a Satanás. Não tem meio termo, não. Não, mas eu vou para o Carnatal para entregar panfletos. Deixa para entregar panfleto em outra hora, tá certo? Você vai ter oportunidade. Se você for para lá, é porque você tem curiosidade, no mínimo. Se não for vontade de participar. Então, cuidado. Se você não conseguir chegar lá com uma banda tocando um louvor mais alto do que o que eles estão tocando lá, pelo menos para atrapalhar, não vai entregar panfleto, não. Porque não adianta não, porque eles rasgam, eles não vão nem ler. E você tá ali se sujando. Então, conselho que eu dou, irmãos. Vamos acabar com essa história de festa da carne. Vamos acabar com isso. E é uma blasfêmia festejar a carne nas vésperas da festa do nascimento do teu Salvador, daquele que morreu na cruz por você, que tem as mãos furadas por você. Não se justifica pecado. Pecado continua sendo pecado. Não vai deixar de ser pecado se você disser, não, mas eu vou sem uma maldade nenhuma, eu quero só brincar. Você quer brincar com a morte? Cuidado, viu? Você pode se queimar. Conselho que eu dou é que vocês esqueçam de tudo que possa levá-los para a morte, para que vocês tenham a oportunidade de entrar na glória através da cruz do Calvário. Faça esse sacrifício, carregue essa cruz. Abandone o pecado enquanto você pode abandoná-lo e ter uma vida eterna na presença de Deus.
Amém. Amém.